Fala galera, tudo bem com vocês? Ao longo dessa semana eu comentei que nós teremos aí os próximos dias bastante intensos em termos de agenda macroeconômica. Acho que muita gente vai focar na decisão de taxa de juros do Brasil e nos Estados Unidos, que acontece na quarta, por isso nós chamamos de super quarta-feira, mas eu acho que a semana, em termos macro, ela é muito mais do que isso. Até porque o Banco Central do Brasil deve cortar o juro em 50 bases, nos Estados Unidos deve manter a taxa inalterada, com um discurso ainda agressivo, hawkish, de que o juro permanecerá elevado por mais tempo. Logo, a relevância dessa super quarta não é tão alta assim. O foco, na minha opinião, está nos outros indicadores econômicos e também no relatório do Tesouro Americano que foi divulgado ontem, indicando que no quarto trimestre o Tesouro não precisará emitir tantos títulos quanto o mercado esperava. Isso é importante, porque nos últimos meses o excesso de emissão de títulos pressionou os yields dos juros de 10, 20 e 30 anos. Todos eles acima de 5%, exceto o de 10 anos, que bateu 5% e voltou, que agora está em 4,87%. O excesso de emissão de dívida acaba pressionando esse mercado, e para quem acha que emissão de dívida é a mesma coisa que impressão de moeda, não está certo isso aí não, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Política fiscal é uma coisa, política monetária é outra. Impressão de moeda é por parte do Fed. O Tesouro está apenas emitindo dívida para poder financiar o déficit fiscal de 2023 e possivelmente 2024 do governo Biden. Bom, isso pressionou o mercado até então, mas ontem, com essa informação que foi divulgada, de que o Tesouro não precisará emitir tantos títulos nos próximos meses, o mercado deu uma festejada. Ativos de risco subiram e os juros de 10 anos acabaram corrigindo. Até poucos minutos atrás, quando dois indicadores econômicos dos Estados Unidos vieram acima do esperado. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Tenho recebido vários comentários de vocês de que tem alguns conteúdos que eu compartilho aqui ou nas outras redes sociais são muito complexos, são muito difíceis. Na verdade, eu tento traduzir para vocês da maneira mais didática possível. Muito do que eu falo aqui não é tão complexo assim, só que eu acho que muitos de vocês querem falar de coisas complexas sem saber o básico. Então eu criei um curso novo chamado Macro Fundamentos, que será lançado no dia 15 de novembro, daqui a 16 dias, onde vocês poderão aprender esses conceitos básicos comigo. Serão praticamente 40 aulas de conteúdo sobre micro, mas principalmente de macroeconomia. São 8 módulos, dos quais 2 são introdutórios e os outros 6 são sobre macroeconomia. Inclusive, eu vou chamar a atenção de vocês em alguns minutos quando eu comentar sobre o S&P Case-Shiller e o ECI, que são indicadores que fazem parte da análise macroeconômica e que, para poder entender por que eles são relevantes hoje, é preciso entender conceitos básicos sobre macroeconomia. No lançamento, vocês terão acesso a um desconto, mas só para as pessoas que estiverem na lista de espera, que vocês podem ter acesso através desse QR Code aqui ou de um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Vamos falar um pouco sobre o que está rolando nos mercados, ok? O Tesouro Americano pressionando muito os juros nos últimos meses, tá? Essa questão fiscal, pela primeira vez em muitos anos, impactou os juros de longo prazo, algo inédito para quem pelo menos entrou no mercado nos últimos 10 anos, eu acho, ajudando o Fed a contrair as condições financeiras, tá? Esse movimento aqui é ruim para a economia, é ruim para mercados, mas é positivo para o trabalho do Fed, que é desacelerar a atividade e controlar a inflação. Isso contraiu as condições financeiras da economia americana, deve causar efeitos negativos sobre os indicadores nos próximos meses, porque existe esse delay entre mercado e economia. Com a divulgação desse relatório do Tesouro de que eles não precisariam emitir tantos títulos, 76 bilhões a menos que o esperado por conta de um aumento extraordinário na receita, nós vimos os juros caindo. Ele bateu 5% na semana passada, tá? Isso aqui é o juro de 10 anos, cadê aqui? 5%, 5,23%. E agora de manhã estava abaixo, quase abaixo de 4,80, um dos menores rendimentos desde início de outubro, metade de outubro, tá? Metade de outubro. Positivo, legal, bacana, ativos de risco voltando a se recuperar, até que poucos minutos atrás, dois indicadores foram divulgados que reverteram esse movimento. O juro de 10 anos subindo, ativos de risco voltando a corrigir. Que indicadores são esses, tá? É o ECI, que está aqui, ó.
1,1%, Employment Cost Index, cuja tradução para português é horrível, mas é o índice do custo do emprego, e o S&P Case-Shiller, que é o indicador do preço dos imóveis dos 20 principais mercados imobiliários americanos. Vamos entender o que aconteceu aqui e qual é a lógica por trás desses indicadores. Eu vou começar primeiro com o S&P Case-Shiller, que mede a média dos preços, dos valores dos 20 maiores mercados imobiliários americanos. Os imóveis estão se valorizando ou se desvalorizando? Essa aqui é a pergunta. Eles se valorizaram de maneira impressionante na pandemia, tendo em vista os estímulos, tanto fiscais quanto monetários, o excesso de demanda por imóveis. Se desvalorizaram no ano passado, tá? Houve literalmente uma deflação no preço dos imóveis, uma desvalorização durante 7 meses. E isso demora 12 meses para impactar CPI e IPCE, então acaba causando um efeito benéfico para o Fed nos indicadores de inflação. Mas essa deflação ela se inverteu na virada do ano, quando o mercado imobiliário começou a se recuperar. Eu lembro de comentar com vocês que o mercado imobiliário ele antecipa os ciclos econômicos, né? Um dos primeiros indicadores do mercado imobiliário, eles começam a antecipar tanto a desaceleração quanto a aceleração da atividade econômica. Isso a gente aprende em ciclos econômicos, tá? Começaram a se valorizar no início desse ano, logo depois vocês viram PMIs puxando, PIB puxando. Agora o crescimento do preço dos imóveis foi um pouco abaixo dos meses anteriores, 0,4%, mas eu acho que a informação mais valiosa ela está aqui, ó. Os imóveis estão em all-time high. Isso é bizarro. Esse indicador, ele na verdade é um índice, tá? Ele está em 311,5 pontos. É o valor agregado desse índice dos imóveis. Nunca estiveram tão valorizados na história. Então, se tem alguma coisa em all-time high hoje, são os preços dos imóveis americanos, mesmo com uma taxa de juros de 5,5% e mesmo com uma taxa hipotecária que fica ali sobrevoando os seus 8%. O que explica esse fenômeno de 2023? Uma falta de oferta de novos imóveis e um excesso de demanda. As pessoas ainda querem comprar imóveis. Da onde vem essa falta de imóveis no mercado? Quem tem imóvel, por exemplo, eu tenho aqui meu apartamento. Eu hipotequei meu apartamento. Quem tem uma hipoteca de 2,5%, 3%, 4% ao ano, não quer vender o seu imóvel para depois comprar um outro imóvel com uma hipoteca de 8%, que é um custo fixo que eu tenho. Eu não quero perder essa hipoteca de 3 e pouco, 4% ao ano, para agora pegar uma outra que vale 8%. O custo o juro dessa dívida é praticamente o dobro, ou até maior que isso. Então, quem tem imóvel não quer vender e a oferta acaba sendo restrita às novas construções de imóveis e não revendas de imóveis. Tudo bem. Isso aqui é uma informação ruim, na minha opinião, porque pressiona o CPI, vai pressionar o CPI em 2024, dificultando a queda da categoria de moradia do CPI. Por isso que nós vimos um pouco de juro em alta agora e também ativos de risco em queda. Mas o que mais chama atenção para a agenda macro de hoje é o ECI, que é o Employment Cost Index, é um indicador muito acompanhado pelo Fed de inflação ou de reajuste salarial. O ECI subiu 1,07% no trimestre anterior, terceiro TRI, e desacelerou em 12 meses de 4,54% para 4,42%, uma queda pequena, na minha opinião. Historicamente falando, o ECI ele oscila em torno de 3, 1,8, 1,9, 2, 1,7%. Então, os salários eles crescem a mais ou menos 2, 2,5% ao ano. Na pandemia, os salários chegaram a crescer mais de 5% ao ano. Eu não sou contra os reajustes salariais, pelo contrário. O problema é que existe um fenômeno chamado espiral preços-salários, que inclusive é uma das aulas do curso, que é um fenômeno inflacionário raríssimo de acontecer quando os salários eles crescem tanto que eles retroalimentam a inflação retroalimenta os reajustes salariais e é por isso que ele é chamado de uma espiral. Uma coisa vai impactando a outra. Para a inflação CPI, PCE, voltar para 2%, os salários não podem crescer num ritmo tão acelerado. Salários crescem demais, inflação acelera, o Fed precisa intervir. Como que ele intervém nesse mercado? Desacelerando a atividade, desacelerando o mercado de trabalho, levemente aumentando o desemprego, né?
e aí os salários eles acabam crescendo menos. Podem contrair, podem, mas eles crescem menos. Aqui nós temos no gráfico da direita a variação trimestral do ICI, 1,07%, superior ao trimestre anterior, que foi de 1,02%, e a variação anual, que eu já comentei, que é 4,42%. Qual é o entendimento desse indicador aqui? Os salários continuam elevados e a inflação continua pegajosa. Preciso fazer uma ressalva aqui. Essa é uma informação antiga, porque o ECI é referente ao terceiro TRI, e não outubro, e nem novembro. É terceiro TRI. Assim como o PIB da semana passada é uma informação antiga. O PIB do terceiro trimestre já passou. Ele surpreendeu para cima, 4,9% de crescimento. Embora eu já vinha falando para vocês que ele ia surpreender para cima. O próprio modelo econométrico do GDP Now, do Fed de Atlanta, se eu não me engano, já mostrava uma aceleração muito forte do PIB no terceiro TRI. Algo para mais que 5%. Não acabou sendo 5%, foi 4,9%. Salários que ainda estão crescendo em termos anuais dificultam a queda do CPI, dificultam a queda da taxa de juros, e é por isso que os juros de longo prazo acabaram puxando um pouquinho hoje. Juros de longo prazo subindo, 10, 20, 30 anos, acaba sendo negativo para ativos de risco. É por isso que nós vimos uma correção até poucos minutos atrás do S&P, Nasdaq e Russell. Qual é o resumo de tudo isso, né? Os juros eles devem permanecer elevados por mais tempo, ao menos é o que esses indicadores nos mostram. Positivo, né? Eu tenho uma análise positiva disso. Tem um copo meio cheio e meio vazio. O meio vazio é que o juro permanece alto por mais tempo. O copo meio cheio é que o vazio é que o juro fica alto mais tempo, o cheio é que a atividade econômica permanece resiliente, porque se os salários estão crescendo, existe consumo. E a gente sabe que o maior componente do PIB dos Estados Unidos, assim como o Brasil, mais de 60%, é os gastos, o consumo das famílias. Então, em termos econômicos, nós ainda temos uma economia americana bastante forte, bastante resiliente, e isso mantém os juros longos pressionados, assim como outros fatores, como eu comentei mais cedo, que é o fiscal, o excesso de emissão de dívida nos Estados Unidos. Mas o que mais acho bizarro é que nós temos imóveis americanos em preços absurdos, principalmente olhando para esses principais 20 mercados, all time high, mesmo com a taxa de juros a 5,5% e as taxas hipotecárias variando ali entre 7,5% e 8,20%. É isso. Agradeço a participação de todos vocês. Deixe um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e até mais.